Alô, alô, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Sou o Dr. Edson Denis aqui e hoje eu vou conversar com vocês sobre o outro teste que a gente faz na hora do nascimento, o famoso teste do coraçãozinho. E as pessoas ficam pensando, nossa, mas o que será esse teste? Para que ele serve? Será que tem que fazer? Não tem que fazer? Eu posso escolher? Não posso escolher? E aqui nesse vídeo vamos comentar o que é, como que ele se faz, como que é feito, para que ele serve e o que nós procuramos com esse teste, certo? Então, sou o Dr. Edson Denis, médico pediatra, faço vídeos educativos levando informação em saúde sobre doença, tratamento, prevenção. Então, bora pro vídeo. Já aproveita e deixa aí seu like e me acompanha aqui. Bom, teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho é um outro teste que nós fazemos ainda quando a criança está no berçário. Por lei, é um teste obrigatório, então tu não tem como decidir se faz ou não faz. É um método invasivo, é um procedimento não invasivo. Não é invasivo, é um procedimento não invasivo. O que quer dizer? Que não compromete a integridade da criança. Então é muito simples, assim como o teste do olhinho, a gente consegue fazer sem nenhum tipo de alteração ou afetar em alguma situação em relação à saúde do bebê. Se tu quer saber sobre o teste do olhinho, vai lá aqui em cima, assiste o vídeo que eu publiquei sobre o teste do olhinho, beleza? Então vamos lá. Esse teste do coraçãozinho, ele somente pode ser feito após 24 horas do bebê ter nascido. Mas por que não pode ser feito assim que ele nasce? Qual o problema, qual a complicação de fazer isso? Bom, simplesmente porque quando o bebê nasce, ele ainda tem que se adaptar da vida intrauterina, aonde ele recebia sangue através do cordão umbilical, o oxigênio era através do cordão umbilical, o coração, as pressões que ficam ali dentro no sistema circulatório do bebê são completamente diferentes de uma pessoa que está fora do útero. Então a gente dá um prazo de 24 horas para que todo esse mecanismo de adaptação do coração, dos vasos e do sistema circulatório como tal se adapte. Damos esse prazo de 24 horas. Após essas 24 horas, a gente sabe que o organismo já se adaptou e ele consegue sim manter pressões adequadas, a quantidade de sangue circulando adequada e tudo a mais. Lógico, tem crianças e crianças, algumas crianças podem levar um pouco mais de tempo, mas já vamos falar sobre isso, certo? Bom, e como que nós fazemos esse teste? O teste ele é muito simples, porém precisa de um ambiente calmo, bastante calmo, sem barulho, de preferência com luz tênue, a baixa, para que o aparelho possa testar de forma efetiva o que nós queremos. Para isso, nós fazemos uso de um aparelho que é chamado de oxímetro. Oxímetro pode ser aquele oxímetro de pulso, mas tem que ser aquele adaptado para recém-nascido. O famoso oxímetro que todo mundo utilizava em tempos de Covid, que todo mundo comprava, certo? Só que são aparelhos um pouco mais sofisticados, muito mais sensíveis e, volto a falar, tem que ser adaptados e adequados para recém-nascido, porque esse dispositivo aqui, onde vai o dedinho do bebê do recém-nascido não é igual ao nosso, portanto não consegue medir de forma adequada. Para isso nós utilizamos aparelhos que vão se adaptar ou aparelhos específicos para recém-nascidos. O que nós fazemos com esse aparelhinho? Nós aferimos e contabilizamos a oximetria, a quantidade de oxigênio que está circulando na mãozinha direita do bebê, primeiramente. E uma vez aferida a mão direita, uma vez tendo o resultado da mão direita, nós fazemos uso e aferimos a mesma oximetria em um dos pés, qualquer um. E nós fazemos uma comparação entre uma e outra.
Nós temos uma tabela, nós temos já tudo bem determinado, qual é a variação que pode ter, qual é a amplitude que pode ter em questão de variação, abaixo de quanto é anormal, acima de quanto é anormal, quais são os valores normais, para a gente ter uma ideia se o teste é bom, passou no teste, é um teste adequado, ou é um teste com falha, é um teste que está mostrando algum tipo de problema, certo? Bom, mas falei como que se faz, falei o que a gente utiliza, mas não falei para que ele serve. E aí que vem a importância. E aqui é onde eu quero que você preste muita atenção. O teste do coraçãozinho, ele é principalmente feito para buscar, para procurar malformações no coração. Exatamente. Mas por que ele é obrigatório? Por que se faz ainda no berçário? Porque antigamente muitas crianças saíam da maternidade sem nenhum tipo de diagnóstico, sem aparentemente nenhuma alteração. Em casa começavam a piorar a partir do terceiro, quarto, quinto dia, e quando estava muito ruim, chegava no pronto-socorro, na emergência, crianças muito ruins, com problema de malformação cardíaca bem evidente e com pouca chance de poder fazer algum procedimento cirúrgico e salvar a vida dessa criança. Então, a partir dali, o teste do coraçãozinho é obrigatório realizar após o nascimento, após 24 horas do nascimento, para que a gente possa identificar, buscar, procurar essas malformações congênitas. Agora, um teste do coraçãozinho que deu erro, teve problema, teve alteração, não significa que a criança tenha uma cardiopatia congênita, né? Se o teste falha e dá problema, nós repetimos o teste após 24 horas. Então, com 48 horas de nascido, nós refazemos o teste. Por quê? Porque eu falei que tem crianças que demoram um pouquinho mais para se adaptar. Então, essa adaptação pode demorar um pouco mais e o teste pode dar alterado. Aí damos um prazo de mais 24 horas. Após 48 horas, repetimos o teste. Se o teste der alterado novamente, nesse caso, se a criança estiver bem tranquila, nós solicitamos a avaliação de um cardiologista pediátrico infantil, realizamos um outro exame, que é um ecocardiograma, para identificar realmente qual a malformação que pode existir e se realmente tem malformação. Esse exame é o que vai determinar se existe malformação e qual o tipo de malformação. Com essa informação, o cardiologista infantil ele consegue determinar se a criança vai precisar de uma cirurgia de urgência ou simplesmente um acompanhamento e uma cirurgia posterior. Beleza? Então o teste do coraçãozinho é muito importante porque com esse teste a gente consegue salvar a vida de várias crianças que estão com uma malformação cardíaca. Por quê? Acontece que nesse período de adaptação, uma criança com malformação cardíaca, o coração ainda tenta se adaptar. Então, pelos próximos 3 a 5 dias, esse coração faz de tudo para tentar compensar o erro, a malformação. Mas chega o 5º dia, o coração cansa, o coração não consegue compensar e aí que começa a dar os problemas e as grandes alterações das crianças. Já nesse tempo, se é uma malformação que precisa de cirurgia de urgência, nesse tempo é muito tarde para poder fazer alguma coisa e geralmente as crianças morrem. E é por isso que esse teste é muito importante para ser realizado. Então, o oxímetro é o nosso aliado nesse teste. Volto a falar, precisa de um ambiente calmo, tranquilo, de preferência escuro. Ele demora um pouco para fazer o teste, porque a gente precisa realmente fazer com que a informação, o teste, ele seja bem feito, bem elaborado. É obrigatório, portanto, se você vai ganhar nenenzinho, você está gestante, vai ganhar nenenzinho, lembra que 24 horas após o nascimento, o pediatra tem que ir lá e fazer o teste. Se porventura
não é realizado o teste, porque, volto a falar, precisa de um aparelho especial e precisa também de pessoal treinado e que saiba fazer o teste. Se porventura não fizeram o teste no teu neném que nasceu, assim que ele sai, vai de alta da maternidade, você precisa agendar uma consulta com o médico pediatra, levar o cartão de nascimento dele, porque ali vai constar se foi feito ou não o teste. E aí o médico, na primeira consulta pediátrica, ele deve avaliar aquilo, deve pesquisar se foram feitos os testes, e se o teste do coraçãozinho não foi feito, ele tem que realizar o teste do coraçãozinho. Embora já passe um tempo maior, 7 dias até a primeira consulta, mas é importante porque se tiver alguma malformação que precisa de acompanhamento, o pediatra já pode encaminhar com o especialista, fazer os exames auxiliares que são necessários e ajudar a essa criança, beleza? Então, olha a importância do teste do coraçãozinho. Coisa bem simples, bem rápida, mas estamos para isso. Se você ainda tem dúvida, tiver alguma dúvida em relação ao teste do coraçãozinho, manda uma mensagem para mim, eu vou estar respondendo você. Aproveito para você pegar esse vídeo, compartilhar com todos os seus contatos, porque é uma informação que salva vidas e muito importante. Então, se você chegou até aqui, eu gostaria muito que você comentasse nesse vídeo uma hashtag teste do coraçãozinho. Vamos todo mundo compartilhar, todo mundo comentar, hashtag teste do coraçãozinho, que assim eu sei que você assistiu até aqui e pegou toda essa informação, beleza? Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.